Vamos lá, conversando com Deus, capítulo 6 de Efésios, versículo 1 e 4 nos diz assim: E vós, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 4: E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, para que não percam o ânimo, mas criai-o na doutrina do Senhor. Tenho observado-se hoje que o quanto os filhos não têm mais obedecido aos seus pais, o quanto os filhos têm deixado para depois, falado que não, meu pai ou minha mãe, depois eu faço, mais tarde eu faço. E assim a palavra do pai, a palavra da mãe parece que não tem sido mais levada a sério pelos seus filhos. Escute, outro dia eu estava indo levar meu filho na escola, o Gabriel, e eu sempre falava para ele: Gabriel, põe a viseira do capacete, baixa a viseira do capacete. Eu sempre falava, mas eu observava que constantemente ele estava com a viseira levantada. E então na minha cabeça veio uma ideia e eu mesmo com a minha viseira baixada, eu fiz o sinal de que eu estava baixando ela. E quando eu fiz aquilo, eu percebi que ele também baixou a viseira dele. Pelo movimento dos braços dele, da mão dele, eu percebi. Aí andamos um pouquinho, eu levantei novamente a minha viseira. E ele também levantou a dele. E eu observando. Aí andamos mais um pouquinho, eu baixei novamente a minha viseira e ele baixou a dele. Enfim, percebi que todas as vezes que eu baixava a minha viseira, ele também baixava a dele. E quando eu levantava, ele levantava. Depois desse dia eu não precisei mais falar: Gabriel, baixa sua viseira. Porque ele estava fazendo da forma que eu também estava fazendo. E eu quero terminar essa breve mensagem falando aos pais que nós temos que ser o exemplo para os nossos filhos e que as nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras. Lá em casa sempre eu falo para eles: Gabriel, pede perdão para o seu irmão porque você errou com ele. Davi, pede perdão para o seu irmão Gabriel porque também você errou com ele. E às vezes quando eu ou a mãe deles faz alguma coisa que desagrada um ao outro, eles sempre, quando observam, falam: papai pede perdão à mamãe, mamãe pede perdão ao papai. Enfim, são as nossas atitudes, o maior ensinamento que nós podemos dar aos nossos filhos. E escute, se você não quer que seu filho seja um fumante, então não fume. Se você não quer que ele seja uma pessoa que use bebida alcoólica, então não beba. Se você não quer que ele fale palavrões, então não abra a sua boca dentro de casa para falar palavrões. Seja o exemplo para o seu filho. Eu quero ser o exemplo para Gabriel. Então, para Gabriel e para Davi. Então você tem que ser o exemplo para o seu filho. As suas palavras, elas pesam menos do que as suas atitudes. As palavras têm poder quando são ditas, mas não se esqueça, a melhor maneira para você ensinar o seu filho não é apenas falando, mas principalmente fazendo. Então seja o exemplo. Então seja o exemplo e não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-o na doutrina do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te dê uma semana abençoada, que Deus te livre e guarde de todo mal, em nome de Jesus.